para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para desenvolver o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Pai amado e querido, quão maravilhoso, Senhor, é poder nos reunirmos neste lugar para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Como é bom, Deus, termos a total convicção da Tua gloriosa presença no nosso meio. Pai, reconhecendo a Tua presença no nosso meio, é que se evidencia, Deus, a nossa pequenez. E é por isso, ó Deus, que neste momento em oração nós suplicamos a intervenção do Teu Espírito, nos iluminando para que possamos compreender Tua vontade. Pois sabemos, ó Deus, que a queda afetou o nosso intelecto, nos tornando corruptos, ó Deus, e é por isso que temos dificuldade, Senhor, de acolhermos a Tua palavra com mansidão. Que o Teu Espírito, ó Deus, quebre o nosso coração. Pois sabemos, ó Deus, que o Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Que haja graça, Deus, abundante sobre nossas vidas nesta noite. Que a Tua palavra, ó Deus, cumpra aquilo que sempre lhe apraz. Saímos daqui hoje edificados, ó Deus. Fala conosco. Fala com Tua igreja, Senhor. Em especial, ó Deus, as famílias de laços sanguíneos e também da fé. Abençoa, Deus, os irmãos que nos assistem pela internet. Conceda graça, Deus, a todos quanto têm anseio e fome da Tua palavra. Aquieta o nosso coração, Deus. Aparte de nós, neste momento, tudo aquilo que não esteja em conformidade com uma adoração ao Senhor. Não permita, ó Deus, com que o nosso pensamento possa se vagar, ó Deus, além deste lugar. Que estejamos aqui por inteiro, completos. Trabalha, Deus, e fala conosco. Temos sede de ouvir a Tua voz. E assim, Deus, que oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, como foi dito pela irmã Lucicleide, nós tivemos o privilégio de ter um tempo muito agradável, em comunhão com os irmãos, as famílias, com o objetivo de fortalecer os nossos laços em Cristo Jesus, também fortalecer os nossos laços sanguíneos, né? Pois nós temos aprendido aqui já que igreja é constituída por famílias, né? E como é importante as famílias estarem fortes, pois como já aprendemos aqui também, inclusive foi tema de pregação nossa aqui com o pastor Rômulo, nós aprendemos que família forte, igreja forte. Porque a igreja é constituída por famílias. E quando as famílias são fracas, consequentemente a igreja também é fraca. E é por isso a importância de nós estarmos fortalecidos no Senhor. Então, meu propósito nesta noite é falar para os irmãos sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância do ensino da palavra de Deus, sobre a importância da sabedoria de Deus para a edificação das nossas famílias. Porque se nós não edificarmos a nossa família sobre o alicerce da palavra de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre os ensinos de Deus, nós faremos isso em outro lugar que não é a palavra de Deus. Portanto, se nós desejamos ter sucesso no que diz respeito à área familiar, é necessário nós fundamentarmos a nossa família, tendo a palavra de Deus como alicerce. Caso contrário, não há por que nós criarmos expectativas fora da palavra de Deus. Pois somente a sabedoria de Deus
pois somente os ensinos de Deus é que é o poder de Deus, é que é a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. E se desejamos experimentar, viver nas nossas famílias, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não podemos experimentar isso fora da palavra de Deus, fora dos ensinos de Deus, fora da sabedoria de Deus. É impossível. Portanto, meu propósito nesta noite é deixar esta recomendação para a igreja. Medite com a sua família no livro de Provérbios. Não sei se você já fez isso, mas quero que você saia daqui desafiado nesta noite a ter tempos agradáveis com sua família, de meditação na palavra de Deus, e em especial no livro de Provérbios. Não que a Bíblia não nos forneça, não que em outros livros não nos forneça fundamentos para a edificação do nosso lar, da nossa família. Não é isso. Mas eu quero destacar Provérbios como um manual prático para vivermos a sabedoria de Deus, os fundamentos de Deus para a nossa família. Provérbios, ele tem uma didática prática. Ele é muito prático na nossa vivência. E por isso é bom a gente estudar ele junto com a nossa família, porque o objetivo do livro de Provérbios é a gente praticar a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, como diz o primeiro versículo, Provérbios de Salomão. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão. Embora tenha referência de outras pessoas no livro, como os homens de Ezequias e de Agur, todavia Salomão, ele é o responsável principal pela autoria deste livro. E nós bem sabemos que o livro de Provérbios, ele é o fruto, a consequência do pedido de Salomão a Deus em 1 Reis, capítulo de número 3. Os irmãos lembram o que foi que Salomão pediu a Deus? O que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria. Deus se alegrou muito com o pedido de Salomão. Salomão poderia ter pedido a Deus qualquer outra coisa. Deus deu a ele a liberdade dele dizer a Deus o que ele gostaria de pedi-lo. E Salomão, de forma muito direcionada e sensata, ele pediu a Deus sabedoria, meus irmãos. Foi isso que ele pediu. Salomão se viu diante de um grande desafio. Seu pai acabara de morrer, Davi, e Salomão se encontrava diante de um grande desafio que era conduzir o povo de Deus, era dirigir o povo de Deus. E quão responsabilidade era conduzir o povo de Deus. E Salomão então pede a Deus sabedoria para fazer isso. E não diferente, por isso que o livro de Provérbios é maravilhoso para a nossa vida, porque nós bem sabemos que é um grande desafio nós lidarmos no que diz respeito ao aspecto familiar. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe das dificuldades que é de se conduzir uma família. É um grande desafio para todos nós. Principalmente em tempos como o nosso. Em tempos tão difíceis de se viver família. Em tempos onde família tem sido alvo de ataque constante. Você viver o projeto de Deus como família é muito difícil. É um grande desafio. Porque caminha ao nosso lado uma sabedoria que não vem de Deus, que é terrena, que é diabólica. E que ela tem como objetivo nos apartar da vontade de Deus. E por isso, cada vez mais se torna difícil a gente viver hoje o aspecto familiar. É por isso que muitas pessoas hoje já não querem mais construir famílias, porque há uma nuvem densa à nossa volta, que tem tornado tudo isso muito difícil. Mas a consequência é porque as pessoas, e tristemente a Igreja de Cristo, tem se apartado deste fundamento da sabedoria de Deus. E é por isso que tem se tornado tão difícil. Então o livro de Provérbios, ele é especial porque ele tem esses conselhos práticos. Então, nós podemos dizer que o livro de Provérbios é a compilação de conselhos práticos, observados e vividos por Salomão acerca da vida que ele recebeu da parte de Deus.
E é por isso que nele nós iremos encontrar conselhos para todas as questões pertinentes à vida como um todo, mas em especial, conselhos práticos no âmbito familiar. Em Provérbios você vai encontrar orientação para os filhos, você vai encontrar orientação para os pais, você vai encontrar orientação para os cônjuges. Na sociedade que a gente vive, quando você deseja construir uma família, não existe um manual que lhe é dado. Você recebeu algum manual? Recebeu algum manual, irmão Igor? A irmã recebeu, irmã Clévia? Não, ninguém recebe. Quando você nasceu, Vitor Hugo, você recebeu algum manual de como ser filho? Não, a gente não recebe. Então, a palavra de Deus, ela é este manual prático, que nos ajuda a viver o âmbito familiar. Nele os filhos aprendem a ser como filhos, a agir como filhos. Nele os pais aprendem a criar seus filhos como pais, como deve ser. Nele você aprende como viver a união a dois. Perceba como ele é rico para a nossa vivência em família. Às vezes a gente olha para o livro de Provérbios e por ele ter essa conotação poética, às vezes a gente despreza os valores e o ensino que é nos passado no livro de Provérbios. Mas o livro de Provérbios é tão inspirado por Deus como qualquer outro livro da Bíblia. Provérbios é a palavra de Deus e, portanto, ele é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, pois ele também tem como objetivo aperfeiçoar o homem, habilitar o homem para toda boa obra. É isso que se lê dos versos 2 a 6. Vamos ler dos versos 2 a 6 e veja os benefícios do livro de Provérbios, da palavra de Deus, do ensino, da sabedoria de Deus para as nossas vidas. Olha o que ele nos proporciona, dos versos 2 a 6. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, é um livro que nos concede entendimento, inteligência, retidão, senso de justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento e bom senso. E o principal, sabedoria. Sabedoria, que é a junção de todos esses, com um objetivo, de nos tornar sábios. Portanto, Provérbios é um verdadeiro manual para se viver sabiamente em todas as áreas e esferas de relacionamento da nossa vida, especialmente na família. Portanto, é mister afirmar que o tema principal do livro de Provérbios é, sem dúvidas, sabedoria. As palavras sabedoria e sábio são vistos nesse livro de Provérbios 125 vezes. Isso mostra a importância da palavra sabedoria e de se buscar a sabedoria para a nossa vida. A grande verdade é que a Bíblia inteira, ela nos convida a um viver sábio. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5:15, que nós não devemos viver, andar como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E somente vivendo debaixo da sabedoria de Deus é que nós não viveremos como nécios, como tolos, mas nós viveremos como sábios. Porque vivemos fundamentados diante da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. E talvez você esteja se perguntando nesta noite, como alcançar essa sabedoria? Como obter esta sabedoria para que possamos viver isso na nossa vida e na nossa família? E o caminho da pérola é esse. Anote e não esqueça. O fundamento principal
para obter a sabedoria de Deus, o caminho a seguir é o do relacionamento correto e íntimo com Deus. Eu vou repetir. O caminho a seguir para obter a sabedoria de Deus é o do relacionamento correto e íntimo com Deus. Por isso, o versículo principal, irmãos, de todo o livro de Provérbios, e aqui eu vou repetir de novo, o versículo principal de todo o livro de Provérbios é o versículo de número 7. Se você não entender o versículo 7, você não vai compreender nada do livro de Provérbios. Ele é o versículo mais importante. Podemos dizer que todo o restante do ensino do livro de Provérbios tem como base este versículo. É por isso que essa ideia, e o versículo 7 vai dizer como? Vamos ler aqui de novo, já que a gente falou. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Só no livro de Provérbios há pelo menos 18 referências ao termo temor do Senhor. E o que significa temer a Deus? O que significa? O que é isso que o autor quer dizer? Que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o que é temer a Deus para que eu seja sábio? O que significa temer ao Senhor? E eu vou dar aqui um conceito para que você não esqueça. Temer ao Senhor significa reconhecer quem Deus é e lhe atribuir honra e reverência devida diante disso. Por exemplo, quando você conhece alguém na rua e você dá um trato a ela normal. Se você for educado, você vai dizer boa tarde, bom dia, como vai? Mas a partir do momento em que você conhecer aquela pessoa, talvez o seu trato mude diante dela. Por exemplo, se essa pessoa que você conheceu, que você não sabia quem ela era, você se referiu a ela de uma maneira. Mas de repente, depois que você se afastou, que você trocou pequenas palavras com ela, alguém chega para você e diz, ei, tu sabe quem é essa pessoa que tu estava conversando? Não, não sei quem é. Ela vai e diz que é o presidente dos Estados Unidos. Só dando aqui tá bom? Só um exemplo. Numa próxima vez que você for se referir a ela, com certeza você vai se referir a ela de um modo diferente. Porque você sabe que ela é uma autoridade. Não que você vai fazer acepção de pessoas nesse aspecto. Mas nós bem sabemos que com cada pessoa existe uma maneira diferente de se relacionar. Com aquelas pessoas que são mais chegadas, a gente se relaciona de um jeito. Aquelas que são maiores autoridades, a gente se porta a elas de maneiras diferentes também. Então, temer ao Senhor significa reconhecer quem Deus é. E quando você reconhece uma autoridade, você não vai falar qualquer bobagem perto de uma autoridade. Você não vai fazer qualquer bobagem perto de uma autoridade. Porque você sabe que você pode sofrer as consequências da sua tolice, porque ele é autoridade. Ele tem direito naquele momento de subjugar você, porque ele é autoridade. Então você vai ter prudência. Então, temer ao Senhor é reconhecer quem Deus é. É saber que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que Ele é santo, que Ele odeia o pecado. E quando a gente reconhece quem Deus é, a maneira como nós vamos viver diante deste saber vai ser diferente. Então, temer a Deus é reconhecer quem Deus é e viver de acordo com esse conhecimento que nós temos de Deus. E é lhe atribuir a honra e a reverência devida por saber quem Deus é. Na prática, nós fazemos isso, ouvindo o que Ele diz, reconhecendo os seus conselhos e obedecendo a sua palavra. Se eu sei que Deus é o Todo-Poderoso, se eu sei que Deus me criou, se eu sei que Deus é o autor da família, é o projetista, então ninguém melhor para me ouvir do que aquele que me criou. Ninguém melhor para ouvir do que aquele que fez o projeto família. Então, na prática, é eu fazer isso, ouvir o que Ele diz, reconhecendo os seus conselhos
e obedecendo a sua palavra. Quer ser sábio? Tema os mandamentos de Deus. Foi isso que Salomão disse em Provérbios 13:13. Ele disse: tema os mandamentos de Deus. Talvez você já tenha ouvido muito, tema ao Senhor. Mas em Provérbios 13:13, Salomão disse que devemos temer os mandamentos de Deus. Porque temer os mandamentos de Deus e temer a Deus é a mesma coisa. Não se separa Deus da sua palavra. Temer a palavra de Deus é a mesma coisa que temer a Deus. Temer a palavra de Deus é dar ouvidos à palavra de Deus, é considerar a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Então, quer ser sábio? Quer ter sucesso no âmbito familiar? Tema os mandamentos de Deus, ouça os conselhos de Deus, obedeça a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, nós aprendemos aqui na escola bíblica, ele parte do pressuposto que o homem é carente, necessitado, desprovido de sabedoria. E é por isso que Tiago nos instrui a pedirmos o que a Deus? Sabedoria. Tiago nos instrui a pedir a Deus sabedoria, porque Tiago parte do pressuposto que todos nós nascemos carentes, necessitados, desprovidos da sabedoria de Deus. E é por isso que ele diz, peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente, sem nenhum impedimento. Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, como diz Provérbios no capítulo 2, no versículo 6. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Por isso é a Deus que devemos pedir sabedoria. Ninguém nasce com a sabedoria de Deus, ela nos é dada e por isso temos que pedir. E é por isso que Deus revelou a sua palavra, a sua sabedoria, Ele nos a deu, para que possamos viver mediante esta palavra, a sabedoria de Deus para as nossas vidas. E é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, que a nossa vida, que a nossa família seja fundamentada, alicerçada em sua palavra, porque esta é a revelação da sua sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, considera a sua palavra. Vou repetir. Aquele que teme ao Senhor, considera atentamente a sua palavra. Rejeitar a sua palavra, ou seja, rejeitar a sua sabedoria, é ser comparado a um louco, como diz o verso 7. Olha o que o verso 7 diz. Daquele que rejeita a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Olha o que o versículo diz. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, o que é que eles fazem? Desprezam a sabedoria e o ensino. Ele compara como louco. É louco aquele que despreza a palavra de Deus. É louco aquele que não ouve as palavras de Deus. É louco aquele que não atenta para a palavra de Deus. É louco esse. É loucura fazer isso. Porque se você não vive como sábio, você vive como tolo, você vive como nécio. E é loucura desprezar a sabedoria de Deus. Em contrapartida, atentar para ela, como disse Tiago no capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer a seguinte coisa: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba a diferença. Aquele que despreza a palavra de Deus é louco, mas aquele que atenta para a palavra de Deus, este é bem-aventurado. Feliz é esse que atenta para a palavra de Deus. Feliz são as famílias que ouvem as instruções de Deus. Feliz é o lar que tem a palavra de Deus como fundamento. Feliz é o lar. E Tiago vai dizer que não seja apenas ouvinte negligente, não é apenas sabedor do intelecto, mas é que pratica a palavra de Deus, como ele diz. Mas operoso praticante, esse aqui vai ser bem realizado e bem-aventurado no que realizar.
Essa é a razão, meus irmãos, do mundo estar do jeito que está. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo onde ninguém atenta mais para a sabedoria de Deus, a sua palavra. Pelo contrário, nós vivemos num mundo onde as pessoas rejeitam a palavra de Deus. E é por isso que nós vivemos em um mundo de loucos, porque desprezam a sabedoria de Deus. Como disse Paulo em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A verdade de Deus em mentira, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles rejeitam a sabedoria personificada, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eles consideram como loucura e escândalo com quanto é o poder de Deus, irmãos. Portanto, nós não podemos nos envergonhar dessa sabedoria de Deus. Nós vivemos em tempos difíceis, pois não somente eles rejeitam a sabedoria de Deus, mas apresentam uma outra no lugar, a qual Tiago, no capítulo 3, e que nós aprendemos aqui na escola bíblica, ele vai chamar de sabedoria demoníaca, uma sabedoria terrena. E é por isso que eu disse no começo do culto, que se nós não fundamentarmos a nossa família, a nossa vida na sabedoria de Deus, nós estaremos fundamentando ela na sabedoria terrena, a qual Tiago vai chamar de demoníaca. Vejamos alguns pontos a enxergar no tempo em que nós temos vivido. Veja como o mundo, veja como a sabedoria do mundo vê a família hoje. E você vai perceber nitidamente a grande diferença da sabedoria de Deus para a sabedoria do mundo. Mas a questão é, aonde nós temos fundamentado a nossa vida? Aonde nós temos alicerçado a nossa família? Em qual sabedoria? Vejamos a sabedoria do mundo, como ela enxerga a família. Nós temos vivido num tempo onde a sabedoria terrena, ela tem tido como objetivo redefinir família. Nós vivemos num mundo onde a sabedoria de Deus tem sido rejeitada. Deus apresentou em sua infinita sabedoria o padrão de família, homem, mulher e filhos. Esse é o padrão da sabedoria de Deus revelado para o mundo. Mas nós temos vivido num mundo onde as pessoas têm rejeitado, têm cuspido, têm zombado da sabedoria de Deus. E têm apresentado uma nova, como eu falei. Não somente rejeitam a sabedoria de Deus, mas bem como apresentam uma demoníaca terrena que nada tem a ver com a sabedoria de Deus. Hoje querem dizer que família é homem com homem, mulher com mulher. Querem redefinir a família. Essa é a sabedoria terrena que nós temos vivido. E é considerado sábio, intelectual, moderno, quem abraça essa sabedoria mundana. E quem abraça a sabedoria de Deus é chamado de retrógrado, antiquado. Nós temos vivido num contexto de inversão dos papéis no âmbito familiar. Quando Deus pensou na família, em sua infinita sabedoria, Deus também estabeleceu de forma muito clara os papéis dentro da família, dentro do lar. Deus estabeleceu o papel do homem, Deus estabeleceu o papel da mulher, Deus estabeleceu o papel dos filhos. Mas nós temos vivido num tempo onde a sabedoria terrena, demoníaca, mundana, ela tem mostrado algo diferente. Ela tem surgido como uma sabedoria com o objetivo de inverter os papéis do âmbito familiar. Deus escolheu o homem para ser o líder, para ser o cabeça da família. Mas nós temos vivido no contexto onde os homens têm abandonado a sua liderança. Nós aprendemos aqui hoje pela manhã com o pastor Abraão, com uma palavra maravilhosa. E ele falou sobre Eli e seus filhos. E como foi danoso aquela história. Como foi trágico aquela família, onde o homem não exerceu liderança sobre a sua casa. E como aquilo foi traumático, trágico para aquela família. Nós temos vida assim. Homens que trocaram
por um prato de lentilha, a responsabilidade que Deus lhes deu, o privilégio que Deus lhe deu de conduzir as suas famílias, de liderar as suas famílias, de liderar as suas casas. Acabaram se acovardando. Muitos homens acabaram se escondendo debaixo da saia das suas esposas. E elas se agigantaram no empoderamento feminista que a gente tem visto nos nossos dias. Mulheres que assumiram os papéis dos homens. E a gente tem visto tudo isso nos nossos dias. E isso tem se tornado como um padrão nos nossos dias. Falar de submissão é como se você estivesse esculhambando ou xingando ou falando palavrão com uma mulher. Na nossa sociedade, mudaram o significado da palavra submissão para tornar a palavra agressiva mesmo. Submissão bíblica não significa escravidão, nunca foi. Então nós temos vivido isso. Nós temos vivido no tempo onde o homem não já exerce mais o seu papel. Temos vivido no tempo onde as mulheres já não exercem mais o seu papel. E a gente tem passado por tantos tempos de dificuldade. Onde os filhos têm se agigantado. Hoje em muitos lares quem manda são os filhos. Não sei se você já teve o desprazer de ver isso, mas às vezes você vai falar com alguns pais e a resposta que eles dão é assim: eu vou falar com os meus filhos e depois eu lhe dou a resposta. Como assim? Quem manda na sua casa? É os seus filhos ou é você? É seus filhos quem manda? É eles quem dita o que você tem que fazer? Então nós vivemos num tempo de inversão de valores. Inversão de papéis, perdão. Vivemos num tempo de inversão de papéis. E é essa sabedoria mundana, terrena, que tem sido apresentada como padrão para as nossas famílias. E muitos lares têm sido construídos em cima disso. É por isso que nós temos presenciado tantos conflitos familiares quanto a isso. Porque a sabedoria de Deus tem sido rejeitada. E é por isso que as famílias hoje padecem, porque rejeitaram a sabedoria de Deus. Abraçaram essa sabedoria mundana e têm vivido loucamente. E a consequência é isso dentro do lar. Nenhum lar, vou aqui usar palavras absolutas, nenhum lar é ajustado quando rejeita a sabedoria de Deus. Me apresente um. Pode ser aos olhos da pessoa como um teatro, mas dentro de casa não é. Porque Deus não erra. Deus não erra. Deus, quando criou a família, quando Ele a estabeleceu, fora desse projeto, fora desse padrão, não tem como ter bem-aventurança. E aí você vê um lar de conflitos. Filhos rebeldes, cônjuges em intensos conflitos, porque não tem papéis estabelecidos. Nós vivemos assim, vendo as famílias sendo destruídas pela rejeição da sabedoria de Deus. Nós vivemos num contexto onde não é mais a palavra de Deus que nos ensina a ensinar os nossos filhos, mas é a psicologia. A psicologia vai dizer que você não deve disciplinar os seus filhos, porque senão eles vão crescer e vão ficar com traumas psicológicos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que retira a vara do seu filho não ama. A Bíblia vai dizer que aquele que ama o filho, cedo disciplina. Mas a gente vive num tempo onde os filhos são rebeldes. Os pais não disciplinam seus filhos. E é por isso que eles crescem revoltados e só falta dar nos pais. É a realidade de muitas famílias. Filhos que só faltam matar os pais com palavras, com atitudes, porque não foram disciplinados. Não foram criados sobre a disciplina de Deus. Não foram criados segundo a palavra de Deus, porque retrógrada a palavra de Deus. Tem que ser moderna, é psicologia. E a gente vive tudo isso, meus irmãos. Um conflito terrível no que diz respeito à família.
Nós vivemos num tempo de desvalorização da família em detrimento ao progresso pessoal. Nós temos vivido num tempo, como eu falei, onde a sabedoria terrena, mundana, não valoriza a família. Como eu falei no início do culto, um casal jovem que pretende construir uma família é duramente criticado. É chamado de louco. Porque nós vivemos numa cultura anti-casamento. Nós vivemos numa cultura anti-casamento. Há um complô muito grande para que você não construa uma família. Foi colocado inúmeros alicerces e pontes a ser passadas. Hoje, para você construir uma família, a sabedoria secular, à nossa volta, ela diz que você precisa construir um império na sua barriga para você casar. Mas todos nós sabemos que a geração passada se casou sem ter um centavo no bolso. Mas essa geração de agora só quer casar se tiver impérios. E o pior de tudo é que gente que casou assim no passado quer ensinar isso agora para os seus filhos. Foram influenciados pela mentalidade de agora e querem passar isso para os filhos. E é por isso que a gente vê assim, jovens que não se casam. Pegar um jovem para se casar é loucura. Porque ele primeiro tem que construir a sua carreira de sucesso. E assim a gente vai vivendo nessa cultura. A gente vive numa cultura anti-filhos. Ter filho agora não é mais uma questão de obedecer à palavra de Deus. Mas ter filhos é uma questão agora convencional de ter condições para isso. Olha as famílias de outrora. Quantos filhos eles tinham? Perceba a diferença para nós agora? O mundo tinha mais dinheiro antes ou agora? A vida era mais difícil antes ou agora? Por que a gente não tem mais filhos? Percebe a influência disso na nossa vida? Perceba a influência disso sobre nossas vidas. A gente vive numa cultura que não favorece. E eu vou lhe dizer uma coisa para você não esquecer. Quando Deus pensou no casamento, Deus não pensou para o prazer mútuo de cada indivíduo. O projeto de casamento é para a fecundação, para ter filhos. O projeto de Deus para o casamento são filhos. Seria uma relação altamente individualista, onde você casa com uma pessoa só para ter o prazer da relação sexual. Isso não é o projeto de Deus. Embora os benefícios a gente tenha isso, obviamente, o benefício do prazer da relação sexual, da vida a dois, mas o principal fator do casamento é a fecundação, são os filhos. Mas a sociedade que a gente vive diz que não. O mundo já está superpopuloso. Que ideia maluca é essa? Eu não sei se você sabe, mas o mundo, ele existe mais espaço geográfico inabitável do que habitável. O que está cheio são as cidades, as metrópoles. E quando elas estão cheias, elas proíbem as pessoas de ter filhos. Você sabia que na China, em 1979, foi feita uma lei que você só pode ter um filho? Se você tiver 2 filhos, o governo confisca teu filho. Sabia disso? Tem um filme na Netflix muito interessante. É A Segunda Filha. Na Netflix, muito interessante. Ele vai tratar desse dilema. Um casal que teve 7 filhos. Ele teve que colocar o nome de cada um do dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a cada dia era uma que saía. E o filme é triste, porque no final o governo pega e mata todas. Só deixa uma viva. Porque justamente foi colocado na mentalidade que ter mais filhos é problema para a sociedade. É por isso, meus irmãos, que o aborto hoje é aceito. Nós vivemos numa cultura antifamília, irmãos. A gente vive numa cultura antifamília, antifilhos. Isso está se espalhando em todo mundo. Na Índia, você só pode ter 2 filhos. E espere mais um pouco, que muito provável chegue isso aqui no Brasil.
Então a gente precisa abraçar a sabedoria de Deus e perceber que tudo isso tem atrapalhado a nossa vida. Há uma desvalorização muito grande, meus irmãos, no que diz respeito à família. Hoje muita gente constrói família e abandona a família. Muitos pais têm filhos e abandonam seus filhos rumo ao progresso pessoal. Abandona seus filhos em creches, na mão de outras pessoas e vão em busca dos seus sonhos. E às vezes esquece que a principal necessidade dos nossos filhos são de nós mesmos. Ou a gente ensina eles sobre o mundo, ou o mundo vai ensiná-los sobre o mundo. Nós vivemos numa sociedade de apatia espiritual. Nós vivemos numa cultura ocidental, que é cristã, que tem como nome cristã. Mas como é difícil a gente ver famílias que de fato são espirituais. Nós vivemos num tempo de ver famílias numa verdadeira apatia espiritual. Famílias mortas espiritualmente. É o padrão hoje da sociedade de famílias. Famílias que não temem a Deus. Nós temos o privilégio, porque conhecemos a Deus, de ter uma família referência. Mas às vezes nós também permitimos com que a nossa família seja apática, morta espiritual. Será que alguém chegando na nossa casa consegue perceber vida espiritual na nossa casa? Na nossa vida? Na relação do cônjuge? Na relação entre os filhos? Será que isso reina no nosso lar? Nós aprendemos nesta manhã sobre a história triste de Icabô. Uma criança que nasceu num tempo difícil, porque foi embora a glória do Senhor. E em muitos lares a glória de Deus já foi embora. Já não há mais brilho, já não há mais o perfume de Cristo. Há só uma religiosidade seca, crua, sem vida. Há uma inversão de valores muito grande nos nossos lares. Nós rejeitamos a sabedoria de Deus. Nós ensinamos aos nossos filhos que é mais importante alcançarem uma carreira de sucesso do que ter vida com Deus. Nós estamos mais preocupados com a nota que eles tiram na escola do que com a vida com Deus. É isso que nós temos feito. Mas nós esperamos sucesso no nosso lar. Esperamos sucesso na vida dos nossos filhos. Temos vivido em tempos difíceis, irmãos. Ou a gente fundamenta a nossa vida, a nossa família, na sabedoria de Deus, ou nós iremos sucumbir a isso tudo. Os nossos filhos crescerão na igreja conosco, mas quando tiverem grandes, vão se apartar, porque nunca estiveram em Deus. Como tem sido difícil a gente separar tempos para ler a palavra de Deus, orar com os nossos familiares, praticar a palavra de Deus. Como tem sido difícil a gente vir à igreja com a nossa família. E a gente vai fazendo isso, irmãos, uma inversão de valores muito grande. Às vezes eu fico percebendo as coisas, eu disse, meu Deus, às vezes quando um membro da família está doente, toda a família não vem para a igreja. Eu não entendo isso. Não estou dizendo que você vai deixar a pessoa sozinha em casa doente. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que no outro dia, mesmo doente, a pessoa vai trabalhar, vai para a escola e todo mundo segue a sua vida. Há um corpo mole muito grande, a gente faz nas coisas espirituais. Irmãos, se a gente não lutar, a gente vai perecer. A vida espiritual, nós não iremos crescer se a gente ficar parados, fazendo o corpo mole. Como eu disse, os dias são maus. A gente precisa avançar. A gente precisa se esforçar. Existe um mundo todo à nossa volta.
E todos esses valores, dia após dia, vão entrando na nossa casa e vai destruindo a nossa família. Ou a gente vive isso, irmãos, ou a gente vai viver dias tristes nas nossas famílias. E aí depois, lá na frente, a gente vai ficar olhando para trás, se perguntando, mas o que foi que eu fiz? A gente rejeita a palavra de Deus. A gente rejeita os ensinos de Deus. E a gente rejeita quando a gente não coloca em prática essas coisas. Meus irmãos, nós não podemos permitir com que esses valores, com que essa sabedoria terrena, mundana, demoníaca, entre nos nossos lares. Nós precisamos assumir a postura que Paulo nos disse em Romanos 12:2, não nos moldarmos a este século, mas transformá-lo pela renovação que há em nossa mente. Só assim, irmãos, é que nós iremos experimentar a vontade de Deus para as nossas famílias, vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Aonde temos edificado a nossa família? Na areia ou na rocha? Na areia ou na rocha? Irmãos, é do interesse de Deus que todo homem experimente a sua vontade. Talvez você, neste momento, olhe para a sua casa e perceba que você tem sido faltoso nessas coisas. Não se desanime. Saia daqui motivado a iniciar isso na tua vida, na vida da tua família. A pôr em prática essa sabedoria que você já aprendeu há tempo, mas ainda não tem praticado e vivido na sua casa. Ou se apartou disso, volta. É do interesse de Deus que todo homem experimente a sua vontade. É o que diz dos versos 20 a 23 desse mesmo capítulo. Veja comigo. Os versos 20 a 23 desse mesmo capítulo. 1. Ele vai dizer, grita na rua sabedoria. Nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então o verso 23 diz, atentai para a minha repreensão, ouça o que eu estou dizendo, atente para o que eu estou lhe instruindo. Não seja apenas ouvinte negligente, mas atente para isso. Irmãos, há duas respostas que nós podemos dar a esse convite da sabedoria de Deus. Salomão vai dizer que a sabedoria de Deus está assim, clamando, nas ruas, nas praças, em todos os lugares, convidando os nécios a abraçarem a sabedoria. Mas também ele clama contra elas, dizendo, até quando vocês vão ficar assim? Até quando vocês vão permanecer sem atentar para a minha repreensão? Hoje a sabedoria de Deus clama a você, convidando a abraçá-la. Que resposta você dará à repreensão de Deus hoje, mais uma vez? O que você vai dizer? Mais uma vez, qual é a tua resposta? Sim ou não? Sabemos que para cada resposta há uma consequência. Essa é a lei natural de Deus. Aquilo que a gente semeia é o que a gente ceifa. Vejamos as consequências para aquele que diz não à sabedoria de Deus. Olha os versos 24 a 32. Olha as consequências daquele que diz, que rejeita a sabedoria de Deus, que diz não. Verso 24. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, o que vai acontecer? Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei.
Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Essa a consequência. Perdição. Aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus, a sensação de bem-estar entorpece eles. Mas como o texto vai dizer, aos loucos a sua impressão de bem-estar vai levar eles para um único lugar: perdição. Perdição. Cuidado. Às vezes nós nos enganamos. Na mente nós dizemos sim, mas no coração a gente fala não. Sabe como é que a gente diz não à sabedoria de Deus? É quando a gente não pratica. É quando a gente não pratica a palavra de Deus. É quando nós não acolhemos a palavra de Deus com mansidão. É quando a gente escuta palavras como essa, em vez da gente abraçar, a gente fica lutando com ódio no coração, porque a palavra de Deus mexeu conosco. Rejeitar a sabedoria de Deus é rejeitar a palavra de Deus e, portanto, é rejeitar o próprio Deus. E é por isso que a consequência é a perdição. Em contrapartida, as pessoas que dirão sim à palavra de Deus, colherá com mansidão a sabedoria de Deus, e esses colherão os frutos maravilhosos em sua vida e a sua família. Olha o verso 33. O que ele diz que acontece com aquele que atenta para a sabedoria de Deus? Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Essa é a consequência. Como diz Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu desejo toda sorte de bênção a todas as famílias desta igreja, pois eu sei que quando as famílias dessa igreja são fortes, essa igreja, ela também é forte. Mas essa é uma decisão sua. Aonde você quer edificar a sua família? Quero convidá-los a uma oração. Atente para a repreensão de Deus nessa noite mais uma vez. Se não é que a sua família já está perdida, mas em Cristo há um caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Ela nos traz ao caminho de volta. Ore a Deus nesse momento. Peça perdão a Deus, de repente, pelos momentos que tem faltado de pôr em prática a sabedoria de Deus. Peça a Deus sabedoria. E edifica a tua casa sobre a rocha. E bota para fora da tua casa a sabedoria demoníaca.
Santo Deus e Pai, neste momento nós nos achegamos ao Senhor, pois sabemos que o Senhor é o autor, é o projetista para a vida e as famílias. A família, ela não é uma estrutura convencional do homem, mas ela foi projetada pelo Senhor. Tu a estabeleceu, Deus, na criação de todas as coisas. Tu, ó Deus, deste o papel apropriado para cada indivíduo que compõe e que constitui a família. E obrigado a Deus, porque o Senhor não nos deixou a mercê, à deriva. O Senhor nos deu a Tua palavra, a sabedoria revelada do Senhor, para edificarmos a nossa família sobre ela. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a retirar do nosso lar toda a sabedoria terrena, demoníaca, que não procede do Senhor, que entrou na nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus. Temos visto, ó Deus, esse mundo de loucos, famílias desestruturadas, famílias que aparentam e têm a impressão de bem-estar, mas que sabemos, ó Deus, como disse a Tua palavra, que o fim destes é a perdição. Pai, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva nosso casamento, salva nossos filhos. Deus bendito, nos dê coragem para abraçarmos a Tua sabedoria. Diante de um mundo que despreza a Tua sabedoria, nos dê coragem, ó Deus, para abraçá-la, sabendo que esta sabedoria rejeitada pelo mundo é o poder do Senhor. Não nos permita, ó Deus, nos amoldarmos a este mundo, mas nos usa como agentes transformadores nesta geração. Que a nossa família, Deus, que a nossa casa, que não seja apenas de boca, mas que seja de verdade, que possamos declarar que a nossa casa serve a Deus, que serve ao Senhor. Que sejamos referência, Deus, para o mundo que se perdeu no padrão de família. Que a nossa família seja a referência para essa nova geração. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoe as famílias desta igreja em especial, Deus. Pai, nos fortalece. Pois sabemos, ó Deus, que quando nossas famílias são fortes, a Tua igreja é forte, Deus. Nos ergue, ó Deus. Pois sabemos que só o Senhor é capaz de nos erguer. E nos usa, Deus, como instrumento de bênção na nossa casa. Sei que muitos irmãos aqui, Deus, vivem contextos familiares com descrentes. Usa, Deus, a vida destes irmãos para ser bênção nas suas casas, nas suas famílias, para resgatarem filhos perdidos, para resgatarem maridos, esposas perdidos, para resgatarem mães e pais perdidos, para resgatarem irmãos, primos, sobrinhos perdidos, netos. Usa-nos, ó Pai, e nos protege, pois sabemos que os dias são maus e o maligno adora atacar as nossas famílias. Cerca-nos, ó Deus, protege-nos com os Teus anjos, nos envolve com Teu Espírito Santo e nos mantenha perto da Tua palavra. Pois é assim que oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.